E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. Humberto Gessinger, fundador dos Engenheiros do Havaí, cantava isso em meados dos anos 80, quando o fascismo parecia ser apenas algo presente nos livros de história. Eu me lembro que na época eu, um pré-adolescente, eu ficava pensando, o que é esse tal de fascismo? Quem é o Fidel? Quem é o Pinochet? Que tira um sarro de você e não faz nada? Algo mais ou menos nesse sentido. E aí o tempo passou. É verdade que essa música me inspirou bastante para me tornar um professor de história. E hoje eu percebo que o fascismo ele nunca deixou de existir, na verdade. Ele estava lá guardadinho. Como no filme Ele Voltou, que fala sobre a volta do Adolf Hitler como se tivesse renascido, é uma comédia que tem aí nas plataformas de streaming. Ele fala que o fascismo está dentro de cada um de nós. E eu fiz essa reflexão e parei para pensar, eu digo, poxa, será que isso é uma verdade? Observando hoje cada governo que se alinha, que tem características fascistas, fascistoides, manifestações antifascistas e a nomenclatura chamada de neofascismo, o novo fascismo, eu decidi fazer um vídeo para que a gente pudesse entender um pouco deste fenômeno e a sua gênese. Fique comigo que eu já te conto sobre isso. Valeu! Muito bem, pessoal, vamos tentar entender esse movimento chamado de fascismo, o seu início, onde ele começa, como ele começa, por que ele começa, quais são as suas características, o que precisa para ele acontecer. Vamos pensar na gênese, lá no início de tudo. O início de tudo é o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Itália, principalmente, lá na década de 20, no início da década de 20, apesar de ter passado para o lado da Tríplice Entente e vencido, se é que numa guerra se pode dizer que tem vencedores, digamos que tem os que perdem mais e os que perdem menos. Mas a Itália ficou ao lado da Tríplice Entente, portanto saiu vencedora. Mas mesmo tendo saído vencedora, ela não atingiu seus objetivos e mergulhou significativamente num período de instabilidade econômica, num baixo desenvolvimento industrial, uma alta taxa de desemprego, o que fez com que a população mergulhasse num profundo descontentamento. Nessa forma, um homem chamado Benito Mussolini, um jornalista que outrora havia inclusive militado em partidos de esquerda, funda o chamado Partido Fascista. Nome esse que deriva de fácil, ou seja, um feixe de galhos, que tem como símbolo um machado cercado de um feixe de galhos. Esse símbolo, inclusive, foi usado durante o Império Romano. Dá uma pesquisada que é bem interessante sobre isso. E ele funda, então, o Partido Fascista. O Partido Fascista ele vai ganhar espaço na população italiana de diversos setores. Grupos de pessoas desempregadas, pessoas descontentes com aquela atual situação, pessoas que não acreditavam mais nas instituições democráticas, vão ver ali no discurso do Benito Mussolini, que prega que o fascismo ele vai desmanchar o conceito de classe burguesa e vai transformar todos numa unidade em prol da nação, em prol do país. As pessoas se fascinam com esse discurso de uma nova era, de tentar resgatar os valores da Itália como se fosse o Império Romano. E assim o fascismo vai ganhando mais e mais adeptos. Aqueles que não comungavam das ideias do fascismo eram reprimidos pelas milícias, os chamados camisas negras. E assim, cada vez mais o fascismo foi calando a voz daqueles que eram dissonantes dessas ideias.
Benito Mussolini sobe ao poder finalmente em 1922 e implanta um Estado autoritário. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho dessas características do fascismo. Eu quero falar de um outro fascismo, que também fez com que o mundo se aterrorizasse nesse regime autocrático, ditador e violento. Quero falar de um outro regime fascista, o nazismo, a versão do fascismo na Alemanha. Na Alemanha, as condições ainda eram mais e mais favoráveis para o desenvolvimento, para a germinação das ideias fascistas. Um país que foi destruído pelo Tratado de Versalhes, que por sinal eu quero destacar aqui, é importante. A gente critica pra caramba a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas vamos combinar, gente, o Tratado de Versalhes foi uma baita sacanagem com a Alemanha. Naquela Primeira Guerra Mundial não existia mocinho, todo mundo ali era bandido. Todo mundo provocou a Primeira Guerra Mundial, mas encontraram um único culpado para pagar essas contas, que se chamava Alemanha. Isso é uma grande semente para a criação do regime nazista. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tenta se estruturar através de uma república, a chamada República de Weimar. Uma república feita aos moldes do parlamentarismo. A República de Weimar, ela tem os seus altos e baixos. Apesar das greves constantes, das manifestações, das movimentações operárias, do desemprego, gradativamente a República de Weimar, ela vai fazendo com que a Alemanha vá se reerguendo, se reestruturando. Uma república que tem como seus grandes expoentes políticos os sociais-democratas. Mas a dívida legada pelo Tratado de Versalhes é algo que faz com que a Alemanha se ajoelhe e não consiga vencer os obstáculos econômicos. Empresários internacionais, especialmente norte-americanos, veem na República de Weimar uma boa oportunidade para investir, fazendo com que esse período tenha uma certa e relativa estabilidade econômica. A especulação financeira, o investimento, e isso parte da população alemã sente na carne. Os salários cada vez menores, a exploração, fazendo com que surjam dois grupos. O movimento espartaquista, liderado pela Rosa Luxemburgo, de caráter socialista, comunista, que vai tentar um levante, uma revolução aos moldes bolcheviques, vai fracassar. E por outro lado surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. E não confundam o nome socialista com o socialismo de esquerda. É importante destacar que o socialismo que está no nome do Partido Nazista é figurativo. O Partido Nazista é um partido vinculado à extrema-direita, ao fascismo. E ainda hoje eu vou te explicar por que a gente tem que entender muito bem essa vinculação. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho dos regimes totalitários de esquerda, que também são perversos. Nesse aspecto, então, voltando à questão da Alemanha, a República de Weimar vai ali capengando e tal, até que em 1929 acontece o crack, a quebra de valores da Bolsa de Nova York. A crise de 29, então, mostra aos alemães a real face da sua economia e do seu contexto político. A crise de 29 provoca na Alemanha uma hiperinflação de 6.000% ao ano. Gente, eu estou falando de 6.000% ao ano. Façam um cálculo a quanto isso vai levar. O salário de um trabalhador alemão mal dava para comer por alguns dias. 1/3 da população da Alemanha vai ficar desempregada. Por volta de 6 milhões de pessoas estarão desempregados e marginalizados na Alemanha.
o papel valia mais do que o seu significado impresso nela. É comum vocês encontrarem na internet imagens de... Eu até vou ver se eu acho, vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Imagens de crianças brincando com maços e maços de dinheiro, como se fosse hoje um joguinho de Lego, porque não valia nada. O dinheiro servia muito mais para aquecer a lareira dos alemães do que para trocar por comida. Para se ter uma ideia, para comprar pão, teria que encher um carrinho de mão de dinheiro e ir até a padaria para trocar por um pão. Só para vocês terem uma ideia de tamanho contexto em que a Alemanha estava vivendo. É nesse contexto de desesperança, de desemprego, de autoestima abaixo da sola do pé, de descrença total nas democracias, que o discurso do Partido Nazista, liderado pelo eloquente Adolf Hitler, que tinha um poder de convencimento, de carisma com as massas, que ele consegue chegar ao poder através do Partido Nazista. Percebam que o fascismo ele encontra um terreno extremamente fértil quando há desesperança. Quando as pessoas não acreditam mais na democracia. As instituições democráticas caíram em descrédito. É bem verdade que a democracia tem muitos problemas. Não precisamos, como brasileiros, dizer muito sobre isso. Basta abrirmos qualquer livro de história do Brasil, desde a colônia até os dias atuais, nós sempre tivemos grandes problemas com a corrupção, com o desvio de verbas, com os privilégios. Mas não esqueçam a frase genial do primeiro-ministro inglês, vencedor da Segunda Guerra Mundial, grande responsável pela defesa da democracia no mundo. Quando ele diz: a democracia é o pior de todos os regimes, exceto todos os outros. Essa frase ela é absolutamente emblemática. Quando nós vemos pessoas pelo mundo pedindo a volta de regimes autocráticos, abrindo mão do sagrado direito da sua liberdade de expressão, da sua participação política, nem sequer querendo saber o que significa a democracia, muitas pessoas completamente alienadas gritam pelas ruas para que grupos implementem autocracias, regimes autoritários, ressurjam ditaduras. Esqueçam que a ditadura nada mais é do que a ausência total de participação popular, de que algumas pessoas governem, abrindo mão do povo participar no poder, participar das decisões. Lembrem-se que a ditadura não é substituível a cada 4 anos. Depois que ela é instalada, ela só sai com muita pressão ou quando ela bem entender. Esse é o contexto em que nós precisamos pensar. Se você acha que o Brasil está muito distante da Alemanha nazista, que engano. Não se esqueçam que o Brasil já teve a sua versão tropical fascista, chamada de integralismo, que ajudou Getúlio Vargas a fazer a Revolução de 1930 e esteve no poder com Vargas entre 1930 a 1937. Criou o Plano Cohen, aquele que nunca existiu, criou o Plano Cohen e disse para o Vargas: olha aqui, a gente tem um risco de comunismo, e o Vargas usou esse pretexto do Plano Cohen, que nunca existiu, para implementar o Estado. O Estado Novo. Ditadura entre 1937 e 1945. O Vargas, ele tem muitos traços fascistas. Ele passeou significativamente pelo fascismo. Além
do apoio dos integralistas, a versão fascista tropical, o Vargas, depois que deu um chute nos caras, ele continuou transitando pelas ideias fascistas. O Vargas criou o departamento de imprensa e propaganda. Ele aprendeu com os fascistas europeus que poderia usar a figura carismática de um líder para manipular a massa. Getúlio Vargas, que tanto fez pelo Brasil, também teve as suas sessões de tortura na sua polícia política. Também entregou brasileiros à Gestapo. Lembra da Olga Benário? Assiste o filme Olga, se tu está duvidando do que eu estou te falando. Prendeu comunistas, operários, qualquer um que discordasse das vozes do Estado Novo. Patrocina regimes fascistas, fascistóides. Tem muito fascismo na América Latina, para evitar talvez o chamado efeito dominó. Não sabe o que é efeito dominó? Vai dar uma lida. Guarda aí, anota aí, efeito dominó, e vai ler para te entender o que estava acontecendo. É engraçado que as democracias liberais, em especial a estadunidense, quando não lhe convém, ela é contra o autoritarismo. Quando lhe convém, talvez ela seja a favor. Curioso isso, né? E é desta forma que nós precisamos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Marine Le Pen quase ganhou as eleições na França. Quem são os inimigos agora? Agora nós temos outros inimigos, outros olhares. A xenofobia, tão característica do fascismo, se faz presente. No Brasil hoje, com a imigração de africanos, quantas vezes já ouvimos falar, esses haitianos estão fazendo um exército para lutar pela esquerda do Brasil. Cara, quanta bobagem eu já ouvi. Na Alemanha, na França, os refugiados de guerra, os africanos, que outrora foram usurpados pelo chamado neocolonialismo, não são aceitos mais dentro desses países. Hoje, o Islã é um grande inimigo daqueles chamados cidadãos bons. Quem são os cidadãos bons? O branco de classe média, geralmente cristão. Que, aliás, os Estados Unidos têm um termo bem interessante chamado WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Branco, anglo-saxão e protestante. Esse é o legítimo norte-americano para os americanos conservadores. O resto é cucaracha, latino, índio, negro, que serve apenas como subservientes aos interesses das elites brancas dos Estados Unidos. George Floyd, um negro que morreu asfixiado pela polícia e que hoje leva a manifestações pelo mundo afora, não é nenhuma novidade para os afro-americanos. Quantas mortes no Brasil, o menino que morreu recentemente dentro da sua casa alvejado pela polícia, o músico que morreu ano passado e tantos outros que não cabe aqui a citação, negros de periferia. Vidas negras importam sim, mas a truculência e a violência policial fazem parte do chamado neofascismo. O que é o neofascismo, senão uma repaginada do fascismo dos anos 20, 30 e 40? Afinal, o que é o neofascismo? Neofascismo, ainda há muito o que se estudar sobre este fenômeno. Alguns estudiosos não aceitam muito o termo neofascismo. Outros acham que é o fascismo repaginado, uma nova roupagem do fascismo no século XXI. É bem verdade que algumas características são fundamentais para a compreensão do fascismo. O personalismo, a liderança de um político carismático, o autoritarismo, o uso da violência, a exaltação à juventude e à masculinidade.
Não é à toa a perseguição aos LGBTs, aos movimentos feministas. A perseguição às minorias, em geral, um inimigo étnico. No caso, atualmente, como eu falei, o Islã e os imigrantes africanos. O neofascismo assume uma nova roupagem. Se antes, na sua gênese, o fascismo ele era de economia mista, o Estado e a iniciativa privada, por isso que a gente pode dizer que o fascismo não é um regime de esquerda, porque o fascismo nasce, na sua gênese, para defender os interesses de uma desesperada burguesia que não via solução e via cada vez mais o avanço na organização dos trabalhadores em movimentos de esquerda. Mas naquele período havia uma preocupação significativa estatal. Mas o keynesianismo colaborou significativamente para um novo olhar do fascismo, o chamado neofascismo. As riquezas são apropriadas pela burguesia, enquanto que os prejuízos são divididos com o Estado. É curioso isso, não é verdade? A degradação das leis trabalhistas, o projeto de empreendedorismo, tão difundido no processo de uberização da classe trabalhadora. Agora tu és um empreendedor. Sem 13º, sem fundo de garantia, sem garantia trabalhista nenhuma. E eles querem te convencer que isso é a melhor forma. Agora tu é um empreendedor. Usa a bicicleta que tu pega alugada, tu usa o carro alugado, não tem nenhuma garantia trabalhista. Isto é o novo fascismo, chamado de neofascismo. E se tu não concorda com isso, tu és perseguido. Se tu não concorda com isso, tu és dilapidado. Tu és torturado psicologicamente. Quando não, a violência policial atinge as camadas, principalmente dos menos favorecidos. E mesmo assim, não nos damos conta. As mentiras que Goebbels falava lá na Alemanha são projetadas hoje de maneira diferente através de robôs e das fake news. Não está acreditando no que eu estou te falando? Assiste um documentário chamado Privacidade Hackeada, que vocês vão entender como Trump chegou ao poder, como Bolsonaro chegou ao poder, através de pessoas que não tinham grande capacidade de percepção política, de criticidade ao contexto social, político, econômico que vivíamos. Essas pessoas foram bombardeadas por robôs, patrocinadas por empresários, sejam empresários nacionais ou de multinacionais, que viam na chegada desses governantes a salvação do seu capitalismo resiliente, porém pútrefo. Porque o capitalismo ele tem essa resiliência fantástica de conseguir se moldar cada vez mais e mais, enquanto as massas a eles são sonegados escolas de qualidade. Se fala, por exemplo, em meritocracia. Como vamos falar em meritocracia, em laissez-faire, se as pessoas não têm as oportunidades iguais? Quantas vezes nós já falamos isso aqui no canal? Isso é um pouco do neofascismo. Uma versão adaptada à exploração capitalista no século XXI. É imperativo que nós, brasileiros, de que a população global tome conhecimento do que está acontecendo para que possamos transformar essa realidade. Para que possamos assumir a unidade na luta pela democracia. Depois da consolidação do sagrado direito democrático de participação política, de liberdade de expressão, de derrota total dos projetos neofascistas, nós podemos debater outras temáticas. Mas é imperativo a unidade em prol da luta pela sagrada liberdade de expressão e o direito democrático. Para isso, aqui embaixo tem um texto que você pode fazer o download
e compartilhar um resumo do que a gente falou hoje no canal. Tem um PowerPoint com esse resumo bem interessante também, que vocês podem usar para entender melhor o que está acontecendo. Não podemos deixar que os fascistas convençam as pessoas de que eles sabem o que é melhor para elas. Não. É preciso a consciência da participação cidadã e o protagonismo político de cada um de nós para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe o texto que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, compartilhe o PowerPoint. Somente conhecendo é que nós podemos transformar. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.